Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para o nosso webinar, que o webinar hoje é organizado pela Global Chamber Joinville, Brasil, onde nós vamos abordar um tema ligado à economia digital. Vamos, através dos nossos apresentadores, abordar três diferentes assuntos em termos de economia digital e falar no final também sobre um aspecto mais geral em termos de evolução a nível internacional do Brasil. Hoje nós temos conosco o Rodrigo Teixeira, que vai começar essa primeira parte. Então, Rodrigo é natural de Florianópolis, ele é graduado em Administração de Empresas pela UDESC e embaixador da ACAT Startups de Santa Catarina, que é a quinta melhor incubadora de startup do mundo. Ele empreendeu por 2 vezes antes de fundar a AskSuite, que é a empresa dele hoje, em 2018. Com essa empresa, a AskSuite ele ganhou em 2020 e 2021 como a melhor solução chatbot para hotéis do mundo pela americana Hotel Tech Awards. Ele já ajudou mais de 1.300 hotéis em mais de 30 países. Em 2019, ele passou a fazer parte do seleto grupo de empresas Scale-ups da Endeavor. Hoje, então, o Rodrigo vai falar sobre a trajetória de expansão internacional da AskSuite e seus desafios globais. Rodrigo, a palavra é sua. Olá, Fio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa história e dos nossos aprendizados aí nesse processo de digitalização do nosso setor e também contando um pouquinho da nossa breve experiência de internacionalização da empresa. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão vendo aí? Estão vendo a minha tela? Perfeito. Pode. Beleza, pessoal. Bom, nós somos uma empresa bastante jovem. Fomos fundados ali no início de 2018. Nós tivemos uma trajetória de crescimento bastante rápida nesses últimos anos aí. Hoje a AskSuite tem clientes tem mais de 1.300 hotéis, pousadas, resorts e redes hoteleiras, parques temáticos também como clientes, em mais de 30 países. A gente tem clientes, enfim, na Austrália, Europa, Estados Unidos, enfim, e América do Sul, claro. A gente já atendeu mais de 16 milhões de viajantes através da nossa plataforma. A gente está hoje atendendo mais de 1 milhão de viajantes por mês. E a nossa empresa hoje está com em torno de 50 colaboradores. O que a gente faz, né? Hoje na hotelaria existe um problema bastante grande, que é a dependência dos intermediários, né? A Booking, enfim, Expedia, Hotels.com, esses portais, eles detêm 50% da distribuição dos hotéis hoje, né? Da venda do hotel. E os hotéis pagam em torno de 20% de comissão para esses portais por fazerem essa venda. Então, todo hotel hoje tem como objetivo reduzir essas comissões e aumentar as reservas diretas pelo próprio site e pelos seus próprios canais de atendimento. E a gente acredita que uma melhor experiência digital de atendimento dos hotéis é o fator que vai fazer a gente melhorar essa conversão de reservas diretas para os hotéis. Até um exemplo aqui de um hoteleiro comentando com a gente que demorou 5 minutos para responder um cliente e perdeu a reserva para Booking, né? E lá se vão 16%. Outra questão que que faz muito parte do que a gente faz aqui, né? Nós somos uma plataforma de chatbot para hotelaria, muito em virtude dessa mudança de comportamento
das pessoas estarem cada vez mais contatando as empresas por mensagens, né? WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, todos esses canais mudaram muito a forma como a gente quer contatar e consumir e contratar serviços de uma empresa hoje. E os hotéis, claro, têm que se adequar a isso também, estão se adequando e atendendo e vendendo quartos através desses canais de atendimento. Então, nós trouxemos para o mercado essa solução de chatbot de atendimentos, né, com inteligência artificial, um chatbot bem focado em vendas, com atendimento 24/7, multilingüe, né? Então, se eu sou um hotel do Rio de Janeiro, consigo atender em português, inglês, francês, espanhol, né, prover um atendimento imediato em todos os canais relevantes de atendimento, né, Facebook, WhatsApp, chat do site, enfim. E a gente também fornece uma plataforma omnichannel para a gestão desses canais, onde o agente dos hotéis, ali, o atendente do hotel, ele consegue intervir com atendimento humano também nessas conversas e nesses atendimentos. A gente, com isso, né, conseguiu, como o Phil mencionou antes, a gente ganhou por 2 anos seguidos por essa empresa americana, a Autotech Awards, como a melhor solução de chatbot do mundo para a hotelaria. E essa premiação é baseada na recomendação dos nossos clientes, né? Então, 97% foi a nossa taxa de recomendação dos clientes que nos fez ganhar esse prêmio. Falando um pouquinho do nosso processo de internacionalização, a gente pensou nisso, né, em ser uma empresa, da possibilidade de sermos uma empresa global desde o dia 1. Né? Então, o primeiro cuidado que a gente teve lá quando iniciou a empresa foi ter um nome que fosse internacional, né? Não tivesse uma nomenclatura, uma palavra brasileira no nome. Né? O segundo cuidado foi registrar a nossa URL no .com, ao invés do .com.br. Né? Então, desde o dia 1, a gente, quando uma empresa está internacionalizando, né, a gente é comum ter esse problema mais lá na frente, de, putz, eu quero ir para internacional, mas meu nome está abrasileirado ainda, né? Então, a gente já pensou isso desde o início, e isso encurta bastante caminhos ali na frente. A gente começou o nosso processo de expansão internacional com demandas de redes hoteleiras aqui do Brasil, com unidades fora do país, pedindo para que a gente atendesse lá fora. Né? E aí a gente começou toda a parte de tradução da parte administrativa da plataforma para inglês e espanhol, para atender esses clientes que já estavam aqui. Então, começou com uma demanda passiva e essa, teoricamente, é a melhor forma de iniciar um processo de internacionalização. E aí, com isso, a gente também já contratou pessoas de suporte e atendimento ao cliente, com fluência em espanhol para atender esses mercados LATAM, onde a gente tinha essa demanda interna por parte dos clientes. Eu também fiz muito estudo com empresas de tecnologia hoteleira para entender como essas empresas cresceram num ambiente internacional né, com sucesso. Né? Peguei as melhores empresas, estudei muito o que elas fizeram para isso. Primeiro fator que eu vi é que elas levantaram capital, né, com fundos de investimento, pela alta necessidade de capital que isso envolve. Elas abriram escritórios em áreas chaves globais, que é Estados Unidos, Europa e Singapura, normalmente, para conseguir atender os 3 macrocontinentes aqui do mundo, porque no nosso setor é muito comum, né, redes internacionais globais, então você tem que ter um pezinho em cada macro-região do mundo. Eles também sempre contratam vendedores locais nos países onde eles querem crescer. Então, se eu quero avançar na Itália, eles contratam vendedores locais italianos para trabalhar o mercado da Itália. E fazem muito integração e parcerias com empresas locais para que essas empresas recomendem clientes com base em integrações de plataforma para que cresçam juntos naquele mercado. E LinkedIn também é um canal muito utilizado por essas empresas como marketing para crescimento e também eventos presenciais nos países chaves, eventos do setor, né? Então, nesse momento, a gente estava vivendo, foi ali final de 2019,
A gente estava vivendo um momento que a gente tinha o prêmio de melhor do mundo, éramos a empresa de chatbot Protege do mundo com o maior número de clientes e funcionários no mundo. Então, a gente viu uma oportunidade ali de que a gente precisava avançar mais rápido nesse processo de internacionalização. E aí a gente começou, né, com base nos estudos que a gente fez, a executar isso, então, e a investir fortemente nesse processo. Então, a gente trouxe pessoas de marketing, e aí a primeira ação que a gente fez foi, né, tradução do site, toda a nossa parte de blog, produção de conteúdo para 3 línguas, português, inglês e espanhol. As redes sociais da empresa, né, a gente converteu a nossa rede social principal para o inglês, para os conteúdos em inglês, e uma rede social secundária para a Latam, né? Então, a gente criou 2 LinkedIns, 2 Instagram, 2 Facebook para a empresa, com base no foco dos idiomas, né? A gente também precisou registrar a marca em países chaves que a gente iria atacar, né? A gente fez isso nos Estados Unidos, Reino Unido, enfim, outros mercados, Europa. Contratação de time de vendas para atacar aqui o mercado latino-americano. E uma coisa que também deu muito certo para a gente foi a contratação de um parceiro local com experiência em vendas da nossa tecnologia dentro do mercado mexicano. E hoje o México se tornou o nosso maior mercado, além do Brasil, que é o nosso principal, né? E aí, para finalizar, eu sei que o tempo é curto aí, são 7 minutos, um pouquinho dos desafios que a gente passou ao internacionalizar a empresa. Então, uma coisa que a gente notou é que o mercado latino-americano é o último mercado que as empresas americanas, europeias e até asiáticas olham, né, quando estão expandindo internacionalmente. Então, todo mundo que está expandindo internacionalmente fora aqui da Latam olha primeiro para os Estados Unidos, para a Ásia, e Latam muitas vezes nem é um desejo de vir para cá pela complexidade e fragilidade econômica do nosso mercado. E isso, de certa forma, nos atrapalha, porque a nossa maior base de clientes é aqui e a gente não consegue usar isso como uma moeda de troca, de parceria. Rodrigo, precisamos finalizar, porque estamos... Sim, sim. Já estou aqui finalizando, na verdade. Então, acho que... mas para resumir aí, então, a questão da pandemia, né, que está nos atrapalhando aí agora para continuar testando novos mercados globais. Então é isso, pessoal. Depois a gente vai ter mais um momento de dúvidas aí, podemos conversar um pouco mais aí. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua ótima apresentação. Nós teremos, sim, a segunda parte da sessão de perguntas e respostas, tá? Que possamos ter mais informações ainda. Então, agora eu vou introduzir a Isabela Rucker-Curie. Ela é a CEO da Rucker-Curie Advocacia e Consultoria. Isabela é mestre em Direito pela PUC São Paulo e negociadora especializada pela Harvard Law School. Ela é board member pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, em São Paulo, e mediadora ad hoc. Ela é também advisory board member da Global Chamber Joinville Southern Brazil, nessa honra. É fundadora da Start Law, que é uma startup focada em soluções jurídicas que mesclam inteligência humana e artificial. Ela é South America Business Awards 2020, hosted pelo New World Report. Isabela vai falar hoje da atividade da sua empresa e vai abordar os temas principalmente do blockchain e LGPD. Isabela, a palavra é sua. Então, olá, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação. Eu agradeço ao FIO e ao Global Chambers pela honra por estar ao lado aqui de oradores com tamanho e conteúdo. O nosso tema é LGPD e blockchain. Falaremos desse tema com um enfoque jurídico e empresarial. Eu lidero um grupo de mais de 50 advogados, 100% dedicados ao direito empresarial, exclusivamente focados na proteção das empresas. Atuamos em todo o Brasil para empresas brasileiras e estrangeiras, nas mais diversas áreas do direito empresarial,
como a de contratos, setor financeiro, indústria, serviços e proteção de dados. No nosso site temos vários artigos sobre os temas de hoje e outros temas de interesse empresarial. O nosso site está aí no cantinho da tela, www.curi.adv.br. E no site também consta nosso e-mail, nossos contatos também. Então, vamos iniciar o tema aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, apelidada carinhosamente de LGPD, veio basicamente para garantir o direito fundamental de personalidade humana. A lei veio impor a garantia de transparência na captação dos dados de pessoas físicas, só as físicas. Estabelece regras de coleta, armazenamento, tratamento, transferência, compartilhamento e descarte dos dados digitais e também dos dados físicos existentes nos papéis. Afinal, né, o princípio básico da lei é: quem pode usar o meu dado para lucrar? Eu ou todos que tiverem acesso a eles? Mas e quanto a blockchain? O que tem a ver com essa história? Na blockchain, as transações realizadas são combinadas em blocos e registradas numa hash, que funciona mais ou menos aí como está na tela, que é uma combinação única de códigos que individualiza o registro. Depois que uma entrada é feita, ela não pode mais ser alterada. Vão sendo gerados blocos para cada novo registro. Em caso de erro, os blocos não podem ser apagados e nem substituídos. Novos blocos são registrados para correção. É como a matrícula de um imóvel. É imutável, transparente, segura e auditável. A blockchain viabilizou a criação de ativos no mundo digital, como o Bitcoin, né, conhecido de todos, e as outras criptomoedas se tornou útil em contratos e na indústria. Quando a gente olha os dois temas juntos, LGPD e blockchain, em tese parecem incompatíveis, porque um quer proteger os dados e o outro publica os dados, né, coloca os dados em rede. Particularmente, eu aponto duas óticas nessa questão. A primeira, que a depender da natureza da rede blockchain, pública ou privada, e das transações realizadas, é possível compatibilizar o exercício pleno dos direitos do titular de dados com a tecnologia blockchain. E a segunda é que a tecnologia blockchain pode até mesmo contribuir, a nosso ver, com a gestão do ciclo de vida dos dados e a morte dos dados dentro de uma organização, pública ou particular, assim como o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, para dar cumprimento à LGPD, a gente precisa ter documentado o histórico do ciclo de dados, de vida dos dados com as quais a empresa trabalha. Quando a gente pesquisa as aplicações da blockchain fora do âmbito de criptomoedas, a gente encontra centenas de oportunidades. Tem várias aplicações na indústria 4.0, por exemplo, para registrar a autenticidade de uma transação, para transporte de produtos de alto valor ou qualquer transporte, registra-se todo o percurso do produto no caminho, e para garantir a procedência de um produto tanto para os fabricantes quanto para os consumidores. No agronegócio, a blockchain já vem sendo usada para essas aplicações e também para a criação da criptomoeda própria. A cooperativa de café Minasul criou a Coffee Coin para inicialmente fazer uma forma de escambo, né? Permite a troca de café por outros produtos, até mesmo trator, chapéu, o que quer que seja. Monetariamente falando, 1 quilo de café verde equivale a uma Coffee Coin, diretamente ligado à Bolsa de Valores de Nova York. O risco de vazamento de dados em blockchain é enormemente reduzido e a confiança e transparência são altas. Existem, porém, algumas incertezas sobre como a LGPD irá influenciar no uso da blockchain. A principal delas é a Lei Geral de Proteção de Dados de qual país será aplicável nas transações internacionais. Vários países já têm suas LGPDs e leis similares. Consolidada essa definição, precisa identificar os responsáveis pelos dados, denominados da LGPD como operadores e controladores. Né? Dentro da blockchain é necessário identificar quem se enquadra nessas figuras em cada tipo de rede. Afinal, a LGPD prevê responsabilidades e penalidades para cada uma delas. Assim fica claro o quanto a LGPD e a blockchain são assuntos cujos interesses podem trabalhar em processo de parceria. A LGPD, propriamente dita, regulamentou um mundo novo que surge nas redes, enquanto a blockchain, se utilizada em conformidade com a LGPD, pode ser uma aliada no tratamento e na prevenção dos riscos do compartilhamento de dados privados. Encerrando a nossa conversa de hoje sobre esse tema, não posso deixar de ressaltar o quanto é importante a mudança de cultura nas corporações, tanto para assimilar no que o blockchain pode ser aplicado para a melhoria de processos, transparência e segurança, mas principalmente para entrar em conformidade com a LGPD.
Essa lei já está em vigor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está a pleno vapor. O nosso conselho, como especialistas na área, atuantes em processos de conformidade dos mais diversos tipos de empresas, nos ramos de indústria e serviços, é para que as empresas não foquem suas preocupações somente nas multas, apenas, ou grandes vazamentos de dados. O prejuízo de descumprimento da LGPD vem de ações individuais de funcionários que têm seus dados expostos sem querer pelo RH, e de consumidores que, baseados na LGPD, já têm agora o direito de exigir, no prazo de 15 dias, informações sobre o ciclo de vida de seus dados coletados na empresa. As indenizações já começaram a ser objeto de condenação pelo Poder Judiciário, os PROCONs e Ministérios Públicos também já iniciaram as fiscalizações. Quanto antes as empresas iniciarem suas consultorias para entrar em conformidade com a LGPD, menor será o custo da implementação, menor será a crise interna com a pressa na mudança de cultura. O mais importante a ressaltar aqui é que a conformidade à LGPD não deve ser feita apenas porque é uma obrigação legal, mas a gente deve pensar que o teu concorrente já está entrando em conformidade. A conformidade agrega valor à tua marca, gera aumento de competitividade da empresa no mercado. Afinal, o público consumidor do produto ou do serviço vai escolher entre diversos fornecedores pelo preço, pela marca e pela segurança que tiver quanto a seus dados nas transações comerciais e financeiras. Muitas empresas já criaram seus comitês de proteção de dados, que têm por objetivo a contratação das consultorias para conformidade e realização das tarefas necessárias dentro da empresa. Fica aí a nossa dica sobre o tema e encerro agradecendo a Global Chambers e ao FIO e aos demais oradores pela riqueza de temas desse evento e pela oportunidade. Isabela, muito obrigado pela sua apresentação, que foi absolutamente excelente. Vamos, então, agora abordar outro tema, que vai ser com Eduardo Neves, que é fundador e diretor da Big Design. O Eduardo, ele é um humanista, inovador, empreendedor, educador e designer. Ele é fundador da Big Design, que é especializada em transformação digital. Ele é professor também em design, inovação e transformação de negócios. Ele é Community Connector no capítulo local da Singularity University e líder também do BOMA Curitiba. Então, o tema abordado hoje é a transformação digital, através da empresa Big Design. Eduardo, por gentileza, parabéns sua. Obrigado, gente. Boa tarde mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Vou falar aqui para vocês, gente. A ideia é conversar um pouquinho sobre economia digital e desmistificar esse tema. Assim, a gente tem a visão de que economia digital, a única coisa que importa é a experiência do cliente. De onde que vem isso? O primeiro ponto que tem é você falar que o mundo está muito diferente. Então, você olhando aqui uma situação como essa, qual desses bichos aqui você acha que tem a maior quantidade de linha de código? É um Boeing super moderno? É um sistema operacional de Mac? É um Mars Rovers? É um carro? A gente fica com essa dúvida. E quando você vai olhar, você entende que a caminhonete da Ford tem 150 milhões de linhas de código. Mais do que o Google Chrome, mais do que um Boeing, mais do que o Space Shuttle. É completamente diferente do que a gente via. E isso muda muita coisa. Isso muda, principalmente, como a gente tem que observar essas mudanças que acontecem no mundo. Quando você fala de carro autônomo, acredito que a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer um é um Tesla. É um Tesla andando sozinho, é um Tesla deslocando para onde você quiser, você não tendo esforço. Só que o carro autônomo é só uma pontinha desse iceberg. Quando você fala de uma adoção de carro autônomo, você fala também de mudanças em todos os mercados adjacentes. Pense em você, o que vai acontecer na hora que você tiver um carro autônomo, o que vai acontecer com a cadeia de transporte? Você vai ficar num hotel, você vai dormir no seu carro vai te levar enquanto você dorme. Você tendo uma oficina mecânica, será que ela vai resistir a um carro autônomo ou será que o carro vai sozinho e você vai adaptar a sua oficina para atendê-lo? Se você fala de seguro, financiamento, varejo, energia, mídia, para que eu vou ter, por exemplo, um seguro que eu vou pagar uma fortuna se o carro está garantido pelo fabricante de ser autônomo? Isso pode acontecer. E o setor público, como é que fica hoje o setor imobiliário? A Isabela é de Curitiba também. A gente sabe que Curitiba cresceu muito aqui no centro e
toda a parte de fora da cidade meio que foi abandonada pelo poder público, como acontece em qualquer grande capital. Será que isso vai continuar ou será que as pessoas vão migrar para a periferia, se elas vão poder agora andar por onde elas quiserem com carro autônomo? Isso muda tudo. E a tecnologia aqui, ela entra não como algo surpreendente, como algo que vai empoderar uma mudança que já acontece há muito tempo. E a gente acaba vendo que sempre na economia digital você tem 3 formas de valor, onde a tecnologia nada mais é do que um elemento que empodera tudo isso. A primeira delas é o valor de custo. Você hoje, para trabalhar com economia digital, você tem que entregar alguma coisa grátis, alguma coisa ultra baixa, tem que ter agregação, transparência, pode usar leilão reverso, você pode definir o preço. Isso é uma coisa que, para qualquer empresa tradicional, soa como um palavrão. Só que é isso que o cliente quer hoje. Se você não entender as pessoas que estão comprando de você e se adaptar, me desculpa, você está morto. O segundo ponto, o valor da experiência. O quão boa essa experiência para você? O consumidor ele é empoderado, existe customização, tem gratificação instantânea, tem muita ou pouca fricção. Para pensar o que é, por exemplo, você telefonar para uma operadora de celular ou empresa de cartão de crédito. Hoje, isso é fricção, isso é problema. Isso é você não conseguir resolver o que você precisa, porque a experiência que te entregam é péssima. Agora, vira essa experiência para uma empresa que conseguiu entrar numa economia digital, que tem um chatbot te atendendo, que tem vários canais de comunicação, que resolve rápido o seu problema. E, por último, o valor da plataforma. Essa plataforma vale para você para ser usado porque ela te dá um ecossistema, como a Apple fez muito bem, entre iPhone, notebooks, Apple TV, coisas assim. Você trabalha com crowdsourcing para financiar alguma coisa, é um marketplace que você acha que, por exemplo, atende as pessoas na sua região. O que essa plataforma te traz? E quando você fala de Uber, eu acho que é um bom exemplo, porque é algo que quase todo mundo usa, e aplica-se esse tripé de valores. O primeiro é em termos de valor do custo. Né? Você hoje tem um menor custo por corrida, isso vai acontecer cada vez mais, quanto mais Ubers e 99s aparecerem, maior essa competição, então eles vão ter que disputar por preço, o que é ótimo para o consumidor. Você não tem gorjeta, o que no Brasil é irrelevante, mas no mercado americano é uma diferença, onde você dá gorjeta por quase tudo. E o preço é baseado sob demanda. Mas eu saio de um show, o preço fica muito alto. Isso é demanda, isso é mercado. Da mesma forma, se você quer ir de um lugar para o outro que tem pouca gente, como está acontecendo agora durante a pandemia, o preço tende a cair. É algo mais justo do que um preço fixo. O segundo ponto, o valor da experiência. Você espera pouco, a não ser quando realmente tem muita gente pedindo. A transação não acontece, porque ela vai direto no seu cartão de crédito, e você consegue classificar a pessoa que está trabalhando com você. Então, é muito mais simples do ponto de vista de experiência do que era um táxi até pouco tempo atrás. E, por último, aqui a plataforma. É uma presença global, o processo é consistente. Um exemplo que eu posso dar, quando eu comecei a trabalhar muito na América Latina, era uma loucura eu sair com 5, 6 moedas diferentes do bolso para pagar táxi. O Uber resolveu esse problema para mim. Esse é o tipo de coisa que você tem que pensar na economia digital. Como é que você resolve o problema das pessoas? E foi isso que o Steve Jobs falou. Se você tem que começar com a experiência do cliente sempre e depois trabalhar de volta para a tecnologia. Se você acha que só ele falou isso, Peter Drucker falou algo mais ou menos assim em 1956. Até hoje, as empresas não conseguiram ainda entender o quanto isso pode ser um diferencial para o teu negócio. Só que na economia digital, esse diferencial ele passa a ser algo que pode ser o sinal de sucesso ou fracasso do seu negócio. Hoje, a experiência percebida pelas pessoas é tão importante como fator de decisão quanto compra e conveniência. Então, você olha aqui que isso vale tanto para pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Isso te dá a capacidade de cobrar mais quando você entrega uma boa experiência e também, se você entrega, você não afasta o seu cliente. Esse número aqui de 47% é o número maior que tem no mundo, e é o número América Latina. Se a pessoa tiver uma experiência ruim com você, ela vai embora. Para você criar uma boa experiência, não é por acaso, você tem um ciclo que você pode usar e, basicamente, você trabalha desde a parte de mudança cultural até desenvolver as suas ofertas para atender esse cliente. No final, é tudo uma questão de empatia, e é isso que a gente faz. A gente transforma essa empatia em processos e a gente ajuda empresas em vários lugares para terem uma transformação digital sólida e relevante através da experiência que elas entregam para o mercado.
Estou bem no meu tempo, queria agradecer a todos vocês, desculpa a corrida, mas está quase como um TED Talk e isso está ótimo. E se vocês quiserem saber mais, a gente faz alguns webinars gratuitos. Esse daqui vai ser dia 26 de março, acredito que vai estar disponível depois essa apresentação para vocês. Se não, esse QR Code aqui te leva direto para o site, a inscrição é gratuita. Obrigado, gente. Muito obrigado, Eduardo. Sim, mais um tema extremamente rico. Evidentemente, o tempo é muito curto para isso, mas estamos fazendo o melhor que possa se fazer dessa situação. Então, muito obrigado pela sua apresentação também, Eduardo. Júlia, você agora vai fazer essa quarta parte. Então, Júlia Baranova, que é a co-founder de Big Global Consultancy. Júlia é natural da Rússia. Ela é uma executiva e consultora de negócios internacionais com mais de 17 anos de experiência em comércio exterior e Global Chain também. Global Supply Chain, desculpa. Com atuação nos segmentos de commodities, petróleo, gás, aeroespacial, defesa, telecomunicações e serviços de TI. Júlia é graduada em Economia Internacional na Rússia, mestre em Administração da UDESC e doutorando também em Administração na Univale. Ela possui MBA em Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e MBA em International Business Management do Massachusetts Institute of Business em Cambridge. O tema que a Júlia vai abordar agora é tendência de internacionalização de empresas brasileiras de tecnologia. Júlia, a palavra é sua. Muito obrigado por estar conosco. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme de rever todos os colegas, parceiros, o Fila, Isabela, Eduardo, Rodrigo. Fico muito grata por esse convite e fico feliz que nós estamos tratando desse tema tão relevante nos dias de hoje, como a economia digital. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Por favor, confiram se está aparecendo. Está. Tá, perfeito. Então, como o Phil bem colocou, hoje eu gostaria de apresentar o tópico de tendências de internacionalização de empresas brasileiras de tecnologia. Então, se a gente for analisar o número de startups do Brasil no período entre 2012 e 2020, é de se perceber uma tendência de crescimento muito forte. Se em 2012 no Brasil tinha apenas 2.500 startups, em 2020 esse número ultrapassou 13 mil empresas. E a previsão é que em 2021, apesar da pandemia, apesar de todas as crises que nós estamos vivendo aqui no Brasil, esse número vai aumentar, vai passar de 18 mil empresas. O Brasil hoje está entre os 10 maiores países do mundo pelas taxas de ocupação em startups. Então, o Brasil fica no quarto lugar, com 8% da população brasileira trabalhando no segmento de startups, ficando apenas atrás de Estados Unidos, Canadá e Índia. O Brasil também hoje está entre os 10 maiores países pela quantidade de unicórnios, aquelas startups que passaram de acima de $1 bilhão estadunidenses em valuation, ficando atrás de grandes líderes como os Estados Unidos e a China, mas estando dentro de 10 maiores países já é um grande indicador. E se a gente for olhar pela região da América Latina e Caribe, pela avaliação da qualidade de ecossistema feito pela startup Blink, o Brasil tem o maior e o melhor ecossistema da América Latina, ficando no primeiro lugar, na frente do Chile, Argentina, México e Colômbia. Então, estando nesse melhor ecossistema da América Latina, faz com que muitas empresas brasileiras, muitas startups brasileiras recebem investimentos de empresas internacionais. Então, dando alguns exemplos, por exemplo, como o Nubank, que trabalha com serviços financeiros, ele recebeu mais de $1 bilhão de investimento internacional, a iFood recebeu mais de 590 milhões, e muitas dessas empresas
internacionalizaram as suas operações. Então, o fato deles perceberem as vantagens na internacionalização também aumenta a valuation dessas empresas no mercado financeiro. Então, por que essa tendência de internacionalização de startups brasileiras é tão forte? Porque cada vez mais fica em evidência que, trabalhando com operações fora do Brasil, isso possibilita muito aumento de mercado. Isso também possibilita muito aumento de receita. Então, em vez de ter 100% de receita focado no mercado brasileiro, eles conseguem também ter um faturamento de outros países. Além disso, isso diversifica bastante os riscos de operação. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a dinâmica do PIB real comparado com o PIB de 2019, e vendo qual que é o nível de recessão em cada um dos países, dá para perceber que todos os países sofreram o impacto do Covid de forma diferente. Então, tem muitas economias que já estão se recuperando no nível quase próximo no nível anterior da pandemia. Então, quando a empresa tem essa possibilidade de trabalhar com mais de um mercado, ela diminui um certo risco de perda de faturamento no mercado local, que pode estar afetado muito mais do que os outros pela pandemia ou pelas crises econômicas e financeiras locais. Além disso, a internacionalização ela aumenta muito a competitividade, e não somente no mercado internacional, mas também no mercado doméstico. Então, a gente pode ver um exemplo da iFood, que é uma startup brasileira, que começou a operar no mercado brasileiro, expandiu suas operações para fora, mas com o passar do tempo, passou a competir diretamente com a Rappi, que veio de Colômbia, e com 99 Foods, que veio da China, para competirem como iFood dentro do mercado brasileiro. Então, muitas empresas brasileiras, como foi bem colocado pelo Rodrigo, que ele mencionou, que eles pensarem em serem globais desde o primeiro dia. Eles pensarem também nessa experiência de clientes deles, que foi bem apresentada pelo Eduardo, que ela seja fluida e que ela possa ser dinâmica e também internacional. Então, isso faz com que ser global se torne realidade para número de empresas brasileiras de tecnologia cada vez maior. Então, esse é um momento muito certo para as empresas brasileiras de tecnologia para pensarem em expandir suas operações internacionais. Muitos já perceberam isso, já contrataram várias consultorias para apoiar eles nesse desafio, pois apesar que eles podem ter certas facilidades na expansão internacional, comparando com empresas internacionais, por não serem atreladas à logística, distribuição, barreiras tarifárias e tarifárias, ainda assim, tem vários desafios que eles enfrentam, tem várias formas de pensar a estratégia, de desenhar modelo de negócios que eles têm que pensar desde o início para seguir essa jornada internacional. Então, fica a dica também, a nossa sobre esse tópico, que estamos disponibilizando nossos contatos, e estamos à disposição total para responder perguntas e respostas que estão para vir. Muito obrigado, Júlia. Excelente apresentação também. Vamos agora passar para uma outra parte, que é uma sessão de perguntas e respostas. Então, se algum de vocês tem uma pergunta, pode se colocar no chat, que vamos pegar essa pergunta e passar para nosso orador. Primeira pergunta que nós teremos aqui para Isabela. Uma pergunta: se minha empresa obtiver consentimento do titular do dado para uso do dado, já está protegida? Então, esse é uma pergunta boa, porque muitas empresas acreditam que para entrar em conformidade com o LGPD basta pegar um termo assinadinho dos clientes, dos funcionários, dos parceiros, dos sócios, dos PJs,
dizendo que ele consente com a coleta do dado, tratamento e descarte como a empresa bem entender. A gente tem visto, inclusive, políticas de cookies, todo mundo está vendo políticas de cookies pularem nas suas telas o tempo todo e no WhatsApp, justamente nesse sentido, dizendo, ó, você está ciente disso, daquilo. Isso nada mais é do que um termo de consentimento, mas não, porque não se está protegido usando o termo de consentimento, porque a lei é muito clara ao dizer que o termo de consentimento pode ser revogado a qualquer momento. E uma vez ele sendo revogado, a empresa precisa ter o ciclo de vida daquele dado, da pessoa que deu o consentimento e revogou, registrado dentro da empresa e para poder fazer o descarte depois da revogação. E existe uma dificuldade muito grande de as empresas saberem, tomarem conhecimento que houve a revogação do termo de consentimento, porque esse termo de consentimento pode ser revogado de qualquer forma, por qualquer meio. Se a empresa não tiver um canal exclusivo para proteção de dados, com um procedimento operacional padrão muito bem fixado para tratar esse canal, a empresa pode nem sequer ficar sabendo que houve revogação e continuar usando os dados, gerando não só multa pela autoridade nacional, mas também ações de indenização relevantes. Muito obrigado, Isabela. Temos uma outra pergunta para o Eduardo. Como pode ser facilitado o processo de mudança de cultura para que a percepção de economia digital seja cada vez mais absorvida pelas empresas? E outra pergunta também complementar, a pandemia auxiliou nesta dinâmica, em sua visão? Excelente pergunta, Jaco. Eu vejo o seguinte, a pandemia, ela não auxiliou, ela mostrou quão despreparado o mundo está para uma economia digital. Então, enquanto a gente tinha pessoas com dificuldade de controlar o ponto de funcionário em casa, tinha outras empresas mandando todo mundo para casa e dando tudo que era necessário para funcionar a comunicação síncrona e assíncrona. Esse é o gap que a gente tem. Isso exige uma mudança cultural. Você mudar essa cultura para você entender o que é uma economia digital, ela começa em você tendo a humildade de derrubar determinados valores que a gente foi criado com eles e até hoje as faculdades ensinam, e absorver novos valores. É você pensar em colaboração, você pensar em autonomia, não só você ter, como você também dar autonomia, você trabalhar com pessoas que estão fora da sua empresa, que é o caso de staff sob demanda, usar outros ativos, como ativo alavancado que o Uber usa, né? Um carro é dele. Isso exige mudar a cabeça. Então, assim, eu sempre falo que a transformação digital começa com a transformação pessoal. Enquanto a gente tiver empresas que não olham para esse mundo e falam, cara, o mundo está diferente, o mundo tem outro tipo de gente, e eu preciso atender esse outro tipo de gente. Enquanto a gente não tiver isso, não vai acontecer. E aí, para você facilitar, na minha opinião, tem que ser um processo, cara, dos dois lados. Você tem que ter os gestores da empresa sabendo que isso tem que acontecer, não criando um sistema imunológico que repudia a inovação, que é o que a gente mais vê, e as pessoas têm que ser capacitadas também. E não é só o gerente médio, é o peão, é a pessoa que está lá embaixo, é todo mundo ao mesmo tempo. É você garantir que as pessoas se tornem protagonistas da experiência do cliente. A Júlia citou o Nubank. Veja no Nubank, nas redes sociais, quem é que responde as coisas. Você tem desde os presidentes e vice-presidentes até analista fazendo esse papel. É algo que está na cultura da empresa. É isso que a gente tem que ter. Não sei se eu respondi, mas... Foi perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Mais uma pergunta para a Júlia. Júlia, em sua visão, como o Brasil pode se tornar cada vez mais atrativo para o aporte de startups pelos entes envolvidos neste processo? Excelente pergunta. Na verdade, hoje já se faz bastante ações pelas autoridades brasileiras, já foram criados programas como Startup Brasil, tem alguns programas da Apex, agora a Apex
já tem desenvolvido o PX, que é capacitação para internacionalização para indústrias tradicionais, e agora eles estão trabalhando em cima de projeto de PX para empresas de serviços, para startups especificamente. Tem vários cursos também que estão sendo preparados e oferecidos pelos ecossistemas locais, mas acima de tudo, são próprios ecossistemas que trabalham, que atraem bastante consultores e novas empresas, que atraem empresas internacionais para apoiar esse movimento de internacionalização de empresas brasileiras de tecnologia, porque nós sabemos que nós temos um enorme potencial, temos uma mão de obra que é bastante competitiva, comparando com alguns países de fora. Temos ecossistemas que já estão bastante robustos, desenvolvidos, como mostrei na apresentação, somos primeiros na América Latina e Caribe. Então, o que agora poderia impulsionar ainda mais esse movimento é justamente investimento na capacitação, trazendo conteúdo, trazendo novos cursos, trazendo novos programas e impulsionando esse movimento de internacionalização de empresas brasileiras. Muito obrigado, Júlia. Temos outra pergunta também que para a Isabela. Posso ser multado por não responder o pedido de informações em 15 dias, se for de LGPD? Então, acho que essa pergunta se refere àquela obrigação legal que as empresas já está em vigor, de responderem pedidos de informações de funcionários, parceiros, clientes, consumidores, sobre o que é feito com os seus dados. Sim, pode ser multado se não responder em 15 dias, e não adianta responder com respostas de acordo com o que a empresa acha que tem que ter de conteúdo. Tem que seguir na resposta o conteúdo que a lei diz que tem que constar nessa resposta. Então, é muito importante, quando receber um pedido de informação desse, acionar o jurídico e acionar a empresa de tecnologia especializada em proteção de dados, para que a resposta seja no prazo e seja completa, porque além de ser multado, também pode ser sujeito de medida judicial por indenização pela falta de resposta ou pelo conteúdo da resposta. Muito obrigado, Isabela. Outra pergunta, essa pergunta para o Eduardo. Se a economia digital é economia de experiências, como podemos começar a mudar sem afetar o que já fazemos? Não é complicado pensar em criar toda uma nova abordagem de negócios enquanto temos que lidar com o nosso dia a dia e que paga as contas? Excelente. Sim, é possível, sim. Acho que a primeira coisa, eu falei um pouco antes sobre mudança cultural, mas é pensar o seguinte: você entrar na economia digital não é você destruir o que você tinha. Esquece empreendedor de palco, esquece videozinho rápido de WhatsApp. É você adaptar o que você faz. Existem duas maneiras de você inovar. Você tem inovação disruptiva, que é onde você muda tudo, que é importante você ter isso na cabeça, mas você tem inovação incremental, que é você pegar o que já está funcionando e você ir adaptando para poder atender à mudança do mercado. Você tem que achar equilíbrio entre as duas coisas. Por um lado, para você inovar e realmente fazer com que isso aí que está pagando a conta continue pagando a conta, porque o cliente muda e você precisa atender esse cliente. Mas, por outro lado, você ter algum tipo de iniciativa que destrua o seu negócio, mas que seja sua, porque senão o mercado vai fazer isso com você. Acho que você tem aí alguns exemplos de empresas que mudaram completamente ao longo dos anos, que elas sempre olharam para frente e trabalharam com essas duas coisas em paralelo. E achar esse equilíbrio não é um bicho de 7 cabeças, é você ter método, é você aplicar esse método, você tem indicador e você acompanhar o indicador. Obrigado, Eduardo. Mais uma pergunta, desta vez para a Isabela. Se a empresa receber um pedido de informação sobre o que é feito com os dados de um cliente, basta responder que descartou o dado e não o utiliza mais? Não basta, é necessário dizer o que foi feito do dado na empresa enquanto estava lá, se foi transmitido para terceiros,
Por que foi? Porque a lei prevê que os dados só podem ser transmitidos, tratados, usados se houver finalidade, ou seja, uma justificativa para aquilo, e dizer como foi descartado e quando foi descartado, porque a empresa pode vir ser exigida de comprovar esse descarte, e o próprio descarte pode gerar vazamento de dados. Por isso que o como foi descartado é muito importante, e não só o fato de ter sido descartado. Obrigado. Obrigado, Isabela. Tenho outra pergunta para o Eduardo, que é a seguinte: o Uber, que foi usado o exemplo na sua apresentação, já nasceu digital. O que as empresas que têm um legado para cuidar podem fazer em relação a isso? E não é uma competição complicada? E por que usaríamos as mesmas ferramentas que as startups? Desculpa. É uma boa pergunta. É uma competição desigual, sem dúvida. E, para isso, voltamos à questão de cultura. Você tem, no Brasil, um ecossistema de startups fortíssimo. Você tem muita gente boa trabalhando nisso. Você não precisa fazer sozinho. Você pode perfeitamente se conectar com esse ecossistema, trabalhar com startups que podem desenvolver algo junto com o seu negócio ou para o seu negócio, ou serem compradas pelo seu negócio. Tem várias maneiras de você trabalhar com essa parte de inovação interna, né? São laboratórios que você cria, e você consegue chegar no nível de concorrência com qualquer outra empresa que nasceu digital. Lembrando que você vai ter outros desafios, como, por exemplo, cuidar da casa de tijolo, que só você tem, ele não tem, cuidar de ativos que você tem, ele não tem. Eu acho que você acaba vendo aí, achando algumas oportunidades, se você abrir a cabeça. No caso, a gente falou puxando um pouquinho para o Rodrigo, né? Você tem toda aquela galera que o Rodrigo hoje está trabalhando para criar uma disrupção, que é a Booking, que é a Hotels.com, fizeram o quê? Eles acharam um espaço de mercado, que era, eu não tinha nenhuma maneira de chegar em todos os hotéis de maneira simultânea, de ter uma oferta como cliente que me atendesse. Eles fizeram isso, mas eles não tomaram cuidado, e agora o Rodrigo vai conseguir dominar esse mercado muito em breve. E é isso que acontece. Se você não tiver como se abrir para esse mundo e olhar o que está acontecendo, você sozinho não vai chegar a lugar nenhum. O ecossistema é muito forte, você tem que aprender a trabalhar com esse ecossistema, e ele pode te ajudar nessa resposta. Muito obrigado, Eduardo. Então, eu acho que não tem mais pergunta. Uma questão aqui do Eduardo, que ele acha relevante sobre o LGPD, que como ficam as empresas de marketing, cobrança e todas as outras que ligam sem parar para as pessoas, oferecendo tudo e não sabem onde vieram os dados. Isabel. Esse é um dos grandes focos da Lei Geral de Proteção de Dados, cessar esse tipo de atitude, porque pela lei, essas empresas não poderiam ter esses dados, porque elas coletaram de empresas que não poderiam ter transmitido os dados sem consentimento. Volta lá para o começo da minha fala, que eu coloquei uma pergunta bem provocativa, né? Quem tem o direito de lucrar com os meus dados? Eu ou todos que têm acesso a eles? Agora, a lei veio dizer uma coisa que já existia na Constituição Federal. Já existia na Constituição Federal brasileira o direito fundamental à personalidade. Só faltava ser reconhecido que o direito à proteção dos dados, o meu direito de titular de dados, é um direito fundamental. E agora a LGPD veio colocar uma pá de cal sobre esse assunto e dizer quem tem direito de dizer o que é para ser feito com os seus dados é só você. Então, o recebimento dessas ligações vai ser investigado. A ANPD já tem uma agenda que já foi baixada por resolução, editada em resolução. Nessa agenda ainda não está essa investigação, mas já está no segundo semestre o início da aplicação de penalidades, e já existe no site da ANPD e das associações de proteção de dados formulários para denúncias. Então, isso tudo vai começar
a ser acelerado e, num médio ou longo prazo de tempo, esse tipo de contato tende a parar. Excelente. Muito obrigado, Isabela, por essa resposta bem detalhada. Então, chegamos ao final dessa sessão também. Então, também estamos finalizando agora nosso evento, que um evento que pela primeira vez está sendo feito em português. Então, nós gostaríamos realmente, primeiramente, dizer obrigado a todos os nossos apresentadores, oradores, que fizeram uma performance hoje, porque os temas que foram abordados são temas extremamente ricos, onde tem muitas informações e, claro, nós tivemos como realmente falar de tudo. Porém, teremos possibilidade no outro futuro de falar mais sobre alguns desses temas, sem dúvida nenhuma. Por enquanto, as apresentações que foram colocadas hoje e comentadas serão colocadas à disposição para os participantes que quiserem. E então, mais uma vez, obrigado a todos. Sou Phil Dizon, sou diretor executivo da Global Chamber Joinville, Southern Brazil. Eu coloquei no chat os dados de contato para quem quiser entrar em contato conosco, saber mais também sobre a Global Chamber. Então, eu estou à disposição para responder a qualquer pergunta. Então, muito obrigado novamente. Tenha um excelente dia. Esse evento foi transmitido pela plataforma Zoom e também pelo Facebook. Obrigado a todos, excelente dia e até em breve. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, obrigada.